Toyota Corolla, motor 16 válvulas de alto desempenho. Toyota Corolla oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. Manifestações violentas marcam a curta visita de Bill Clinton à Colômbia. Uma bomba foi desativada em Cartagena antes da chegada do presidente americano. Ataques da guerrilha colombiana deixaram 6 mortos e vários feridos. Começa hoje em Brasília o encontro de 12 presidentes da América do Sul, União do Mercosul com países andinos e o tema Colômbia vão acabar dominando as discussões. E o jornalista Antônio Pimenta Neves pode ser levado hoje para a cadeia. Os novos números da AIDS no Brasil mostram o crescimento da doença entre as mulheres. Pescadores em greve na França fecham portos e congestionam o tráfego no Canal da Mancha. É um protesto contra o aumento dos combustíveis. Esquenta a briga pela artilharia da Copa João Avelange. O atacante Alain Delon, do Vitória da Bahia, marcou 2 gols e está empatado com o Dil, do Goiás. Tem mais. O autor de transformações no corpo e no rosto de nobres e plebeus em todo o mundo abre o jogo. Dr. Ivo Pitangui diz que a globalização da beleza é um perigo. Ameaça de bomba, ataque da guerrilha e milhares de pessoas nas ruas protestando. A rápida visita do presidente americano Bill Clinton na Colômbia provocou muita especulação e manifestações. Mais de 2.000 pessoas se reuniram em frente à embaixada americana em Bogotá para protestar contra a participação dos Estados Unidos no combate ao narcotráfico. Estudantes e sindicatos acreditam que a ação vai aumentar a violência no país, controlado parcialmente por grupos guerrilheiros e traficantes. A polícia responsabilizou os terroristas das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia pela bomba que foi desarmada em Cartagena horas antes da chegada do presidente americano. Alguns ataques isolados da guerrilha provocaram a morte de 6 pessoas e deixaram vários feridos. O presidente Bill Clinton anunciou a liberação de $1 bilhão e 300 milhões de dólares para o combate ao tráfico internacional de drogas. Essa viagem do presidente Clinton à Colômbia repercute aqui no Brasil. Hoje começa o encontro de presidentes da América do Sul em Brasília. Os temas principais são economia e, claro, o tráfico de drogas. Vamos até Brasília com Cláudia Bom Tempo. Cláudia, a ajuda americana à Colômbia pode monopolizar discussões dentro desse encontro. Antes mesmo do encontro começar, esse já está se tornando o principal assunto e principalmente o Brasil ainda está vendo como lidar com essa operação lá e diante dessa reunião aqui em Brasília. A preocupação do governo brasileiro na área de fronteira com a Colômbia é antiga. O reforço de militares já estava até previsto no Plano Nacional de Segurança, anunciado há alguns meses pelo presidente Fernando Henrique. A operação de combate ao narcotráfico na Colômbia deve se tornar o principal, já está se tornando o principal assunto do encontro dos 12 chefes de Estado da América do Sul, que começa hoje aqui em Brasília. O presidente da Venezuela foi o primeiro a chegar e já criticou a ajuda financeira dos Estados Unidos à Colômbia. Os números impressionam. Foram 35 mil mortos só nos últimos 10 anos. É a guerrilha comunista, os soldados do narcotráfico, o exército colombiano. O país produz 520 toneladas de cocaína por ano, o suficiente para abastecer 90% do mercado norte-americano. É por isso que os Estados Unidos ofereceram $1 bilhão e 300 milhões de dólares como ajuda ao governo colombiano. Ajuda que tem preocupado os vizinhos da América do Sul. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o primeiro a chegar para o encontro dos 12 presidentes sul-americanos, que começa hoje em Brasília, criticou o chamado Plano Colômbia. Para ele, há o risco da região se tornar um novo Vietnã. Hugo Chávez defendeu a criação de um grupo de defesa militar do Hemisfério Sul, a exemplo da OTAN, que reúne países do Hemisfério Norte. Se existe a OTAN, por que não podemos criar nós a OTAN? O Brasil tem 1.600 quilômetros de fronteira com a Colômbia. O governo teme que os narcotraficantes e guerrilheiros fujam da repressão, passando para o lado brasileiro da Amazônia. O que não está claro no governo ainda é o tamanho da preocupação e que providências foram tomadas. Está reforçando tanto a presença física do solo, do território,
quanto a capacidade de mobilização de efetivos para intervir na área a partir de pontos mais distantes. A situação atual na fronteira é de normalidade, ou seja, não foi encaminhado nenhuma tropa extra para a fronteira com a Colômbia. Bom, o narcotráfico é sem dúvida o assunto principal, mas a razão desse encontro é também a integração econômica entre os países sul-americanos. Os presidentes Fernando Henrique e Hugo Chávez, da Venezuela, conversaram ontem à noite. Além de terem fronteira com a Colômbia, os dois países têm em comum a vontade de unir o Mercosul à comunidade andina, uma tentativa de enfrentar a ALCA, a área de livre comércio defendida pelos Estados Unidos. Para você ver, o Mercosul é hoje o quarto bloco econômico, o quarto mais importante, juntando com a comunidade andina, realmente ele ganha bem mais força, né? Pois é, o Brasil corre contra os Estados Unidos e a sua ALCA para pegar o Pacto Andino, não apenas para fortalecer o Mercosul, mas manter a posição de liderança do Brasil aqui na região. Mas a gente sabe que implantar esses blocos econômicos é uma coisa muito difícil, né? Integração entre países, Cláudia, leva muito tempo. E não é só política e economia que entram nessa conta. Nessa conta, a gente também tem que somar diferenças culturais de todos os povos envolvidos. Na Europa, por exemplo, um continente rico, mas marcado pelas guerras, as tentativas de integração começaram há quase 50 anos. Nunca mais a Europa saiu da Segunda Guerra disposta a não viver uma terceira. Em 57, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo se uniram no Tratado de Roma. A intenção era clara: evitar conflitos compartilhando o carvão e o aço, distribuindo os benefícios do comércio e contendo a ameaça da guerra nuclear. Hoje, os europeus colhem os frutos de quase 5 décadas de trabalho em paz e integração. Já são 15 os países membros da União Europeia e em breve devem chegar a 20. A população do bloco econômico já é quase 2,5 vezes a do Brasil. E a riqueza somada de todos os países da União Europeia só fica 10% abaixo do produto interno bruto do país mais rico do mundo, os Estados Unidos. Por isso, quando os sul-americanos falam em integração, eles têm muito a aprender com os europeus. A principal lição é paciência, diz o economista da unidade de consultoria da revista inglesa The Economist. Forjar um bloco econômico e político leva tempo. Até hoje, a União Europeia ainda é um projeto em curso. E é preciso criar organismos para resolver as diferenças entre os países, diz ele. Uma União Sul-Americana deve demorar, afirma o inglês. A democracia está se afirmando na região, o nacionalismo diminuiu muito nos últimos 20 anos, mas ainda há barreiras sérias para transformar o Mercosul num bloco continental. Cientista político, o uruguaio Francisco Panizza ensina política latino-americana na Escola de Economia de Londres. Para ele também, não dá para criar integração regional sem levar em conta a economia e a política. E essa é a grande lição da União Europeia. Precisa continuamente a vontade política dos países membros, porque na medida que o processo se aprofunda, mexe mais e mais com questões políticas e não simplesmente econômicas. Quando você chega a um patamar de integração como que já tem o Mercosul, você precisa ter algumas instituições como esse, senão aí vai continuar gerando conflitos que vão ser cada vez mais difíceis de resolver politicamente ao nível de cúpula como está sendo feito agora. A demora não afeta apenas a integração da América do Sul. Até os Estados Unidos, que defendem o livre comércio, têm dificuldades de negociar a implantação da ALCA com o Canadá e com o México. Boa parte da resistência vem dos próprios americanos, supostamente os que mais ganham com a integração. É aquela velha situação. Há setores que ganham e há também os que perdem. E ainda falando em blocos econômicos, as conversas sobre integração na América do Sul são mais do que bem-vindas. Para Miriam Leitão, elas são imprescindíveis. O que pode levar 12 países vizinhos com geografia e história comuns a viverem 200 anos de vida independente sem fazer uma única reunião de presidentes? É difícil dizer, mas só essa perplexidade já mostra como é importante essa reunião que começa hoje em Brasília. Os 12 chefes de Estado têm muito o que conversar, mas eles já definiram alguns pontos principais. Primeiro, democracia. Este será o princípio defendido pelo comunicado conjunto que vai ser divulgado ao fim do encontro. Este é o pressuposto de uma união regional e toca num ponto delicado. A democracia anda sendo ameaçada em países como Equador, Venezuela, Peru. Segundo, os temores em relação à crise da Colômbia. O plano que começou ontem oficialmente com a visita do presidente americano Bill Clinton é dirigido a combater dois inimigos, a guerrilha e o tráfico. Para quem ainda tem uma visão romântica da guerrilha, é bom lembrar que ela é financiada pelos traficantes.
O problema são os métodos de combater esses inimigos. A guerra pode empurrar o tráfico de drogas para países vizinhos, entre eles o Brasil. O uso de produtos químicos para destruir plantação de drogas pode afetar o meio ambiente da região amazônica. Terceiro ponto de discussão da reunião: como construir os canais de comunicação entre os países para que seja possível intensificar o comércio. Hoje, as fronteiras não conseguem ser vencidas por mercadorias, mas são facilmente ultrapassadas pelas drogas. As barreiras físicas e burocráticas dos países da América do Sul conseguem bloquear o comércio legal, mas o comércio ilegal usa toda a moderna tecnologia de comunicação e as falhas da fiscalização para transitar livremente pelos países. A América do Sul nunca precisou tanto de união. No mundo globalizado, com a principal potência do mundo propondo formação de um bloco comercial, a ALCA, o melhor que se tem a fazer por aqui é se unir. Assim, todos juntos ficarão mais fortes para o diálogo com o grandão do norte. Assuntos para conversar, os países da América do Sul têm muitos. O espantoso é que não tenham começado essa conversa há mais tempo. Para entender um pouco mais esse encontro e conhecer a posição que o Brasil vai defender, nós vamos direto a Brasília. O nosso entrevistado é o embaixador Ivan Canabrava, subsecretário de Política do Itamaraty. Ele está com Cláudia Bontempo. Embaixador, eu queria saber o seguinte: o presidente Bill Clinton admitiu que existe uma ameaça aos países vizinhos diante dessa Operação Colômbia. Justamente na hora que todos os presidentes, os chefes de Estado estão se reunindo aqui em Brasília. Como fica o clima dessa reunião diante desse assunto, evidentemente está se tornando o principal assunto, pelo menos até agora, né? Bom, é evidente que é um tema importante, mas a reunião comporta uma agenda mais vasta. A reunião, evidentemente, ela trata de 5 pontos importantes: democracia, infraestrutura da integração, drogas e crimes conexos, ciência e tecnologia, de modo que ela tem, evidentemente, uma pauta muito importante. Mas essa questão do narcotráfico, ela sem dúvida alguma, é uma pauta importante. A pauta do narcotráfico é muito importante, evidentemente, há todo um capítulo dedicado ao narcotráfico e que, inclusive, há um chamamento, a um reforço da cooperação que nós temos feito. O Brasil já vem estabelecendo há alguns anos canais diretos de comunicação com todos os vizinhos. Tratando-se de um crime transnacional, é impossível deixar de haver uma coordenação. O que eu vejo o Comunicado de Brasília fazer é exatamente dar um empurrão, um reforço a essa cooperação e, inclusive, com a criação de mecanismos específicos. O Márcio Gomes tem uma pergunta para o senhor. Embaixador, se existe essa preocupação brasileira com a ação militar, a influência americana na Colômbia, por que o governo brasileiro não fecha uma posição mais enfática, mais firme nessa questão? Olha, eu diria que a posição do governo brasileiro é bastante firme nessa questão. Nós apoiamos o processo de paz na Colômbia, nós apoiamos uma solução negociada e nós apoiamos o governo, o povo colombiano, no encontro de uma solução abrangente, negociada e importante. Eu diria que, portanto, é uma posição firme e acredito até que poderá, enfim, o próprio Comunicado de Brasília demonstrará claramente essa preocupação brasileira com a ideia de paz na América do Sul como um todo. Embaixador, a ideia de paz é muito importante para nós. Essa preparação desse encontro não deve ter sido fácil, afinal de contas, levou tanto tempo para reunir os 12 chefes de Estado da América do Sul. Por que isso? Por que tanto tempo? Olha, é uma boa pergunta. Primeiro, a preocupação... Bem, eu estou muito feliz hoje como coordenador geral, estamos praticamente terminados, embora isso tenha sido um trabalho coletivo, não é só meu. A sua pergunta é muito interessante. Eu acho que algum tempo atrás teria sido impossível uma reunião dessa natureza. Eu acho que hoje em dia a atmosfera na América do Sul é uma atmosfera diferente. A consolidação democrática, o entendimento Brasil-Argentina, o entendimento Brasil no Mercosul, os canais que o Brasil estabeleceu com todos os países e o próprio desmantelamento de barreiras psicológicas e rivalidades entre os países da região permitiram que hoje, nesse momento, você tivesse uma reunião de presidentes sul-americanos. Eu acho que algum tempo atrás isso teria sido muito difícil. Embaixador, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Brasil, mas só lembrando que o Brasil e a Argentina estão em pé de guerra, inclusive ontem o Brasil está reclamando aí para a OMC diante das atitudes da Argentina em relação ao nosso frango, né, a exportação de frango. Mas são dificuldades pontuais. Brasil e Argentina têm um bom entendimento e eles vão superar essa crise. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Leilane. É um longo caminho. Na Europa, as principais bolsas operam em baixa nesta quinta-feira, à exceção de Londres, que nesse momento tem uma leve alta de 0,1%. No Japão, a bolsa de Tóquio fechou em baixa de 0,2%. As previsões para o mercado futuro de Nova York também são de queda.
0,2%. Para a Nasdaq, a previsão de queda é de 0,4%. Daqui a pouco você vê como está a corrida dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. E o jornalista Pimenta Neves pode ser transferido ainda hoje da clínica de repouso para a cadeia. São 7h30 agora. Bom dia, Brasil. Oferecimento Corolla Brasileiro. Conforto e transmissão automática de última geração. O brasileiro gosta tanto de futebol que, por causa disso, suporta qualquer coisa. Clube dos 13, suando a camisa para organizar nossa maior paixão. Atenção pecuarista, leilão chalé, dia 2 de setembro, sábado às 16 horas, no Parque de Exposições em Carapina, Serra. Gado de alta qualidade com controle sanitário. Leilão chalé, dia 2 de setembro, sábado às 16 horas, no Parque de Exposições em Carapina, Serra, Espírito Santo. Zipnet, Intelig, Bradesco, Raider e Brastemp nas Olimpíadas 2000. Artistas do Espírito Santo, Celina Rodrigues. Foi para o Rio em 1940, onde se integrou à colmeia dos pintores do Brasil, pintando paisagens locais. Giuseppe Irlandini. Dedicou-se à pintura, à gravura e à restauração de obras de arte. Dentre seus murais, destaca-se o do túmulo de Anchieta, em Vitória. Excelsa, valorizando nossa gente. Antônio Pimenta Neves pode deixar ainda hoje a clínica de luxo onde está internado e ser levado para a cadeia. A Procuradoria-Geral de Justiça tenta derrubar a liminar que garante o privilégio ao jornalista. Vamos para São Paulo com José Roberto Burnier. Burnier, os médicos garantem que Pimenta não sofre qualquer tipo de distúrbio. Márcio, o que os médicos oficiais do estado disseram é que ele está com depressão, mas que por causa disso ele não precisa ficar numa clínica de repouso, não. E a Justiça de Ibiúna, na Grande São Paulo, está procurando uma cela especial para Antônio Pimenta Neves. Ele tem esse direito porque ele tem curso superior. O pedido de revogação da prisão preventiva foi negado e o jornalista pode ir para a cadeia ainda hoje. No laudo do Instituto de Medicina Criminológica de São Paulo, os psiquiatras concluíram que o jornalista Pimenta Neves está deprimido, mas não sofre de nenhum distúrbio mental grave. Por isso, ele não precisa continuar internado nesta clínica. Pimenta pode receber acompanhamento médico na cadeia. Era tudo que a família de Sandra Gomide queria. Nesta quinta-feira, a promotoria vai pedir a transferência imediata do jornalista para a prisão. O dia terminou com mais 2 derrotas do jornalista Pimenta Neves. A Justiça negou o pedido de revogação da prisão preventiva dele. E o jornal Estado de São Paulo, onde o jornalista trabalhava, divulgou uma nota informando que não vai pagar nenhuma despesa.